Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graça e paz, irmãos. Grace and peace, brothers. Aproveitar que os irmãos estão de pé. O Ministério de Louvor continua aqui só mais um pouquinho, que eu vou ler a palavra aqui. A gente vai fazer só aquele fogo em teus olhos, aquele pedaço que o John ali deu. We're going to sing this song a little bit more. Levítico 6. Leviticus 6. Eu vou ler só o 12 e o 13 para nossa I'm going to meditação. read verses 12 and 13. Como foi a semana de vocês, irmãos? How was your week, brothers? Tudo bem? As criancinhas vão para a sala? Hoje não tem Are you dia. okay? Do we have Vão kids ficar church today? ouvindo a mensagem conosco? Tem sala? Sim. Tem sala. Kids Amém. Glória a church. Deus. Bye. Enquanto os irmãos encontram o Levítico, é o terceiro livro da Bíblia. The third Levítico book 6. in the Bible, Leviticus 6. As criancinhas vão se organizando ali para receber também o alimento, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor em Levítico 6, 12 e 13. Todos encontraram? Terceiro Did you livro all da find Bíblia. it? Ela vem falando assim: o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente e não se apagará. Amém? Glória a Deus. Só aquele refrãozinho para nós entrar aqui na palavra aqui, que foi top demais. E eu quero que a igreja participe, porque eu estava dali olhando, tinha alguns irmãos que não participou. O fogo estava descendo e você estava fora dessa unção. Eu quero que você participe, mergulhe I'd like mesmo. for you to take part of this moment. Não deixe que nada roube essa presença, Don't let essa unção, como o Bruno anything já steal falou. this anointing, this. Não deixe que nada se afaste você da presença. Don't let anything Quanto mais você se aproxima take do you away from the fogo, presence. The mais more ele you come te close queimará, to the fire, the mais- more it will burn mais you. quente você continuará. The hotter you Eu quero stay. que você participe, mas rasga mesmo o seu I would coração. like for you to take part. Eu quero ouvir a igreja. I want to hear the church. Eu me apaixonar. Que bom. Você pode fazer melhor do que isso. Eu sei que você pode fazer melhor. Que bom. É uma entrega. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Aleluia. Você pode fazer melhor. Que bom. Faz uma entrega nesse momento. Aleluia. 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 Aí eu ainda tenho lenha, vai. Responsável. Aleluia. A chama não vai Não pode apagar, não pode apagar. nos tornamos responsáveis. A chama Não deve apagar, não deve apagar. Deixa essa chama arder em você. nos tornamos
vocês, só vocês. Tá ficando bonito. Oh, glória a Deus, aleluia. Queimou. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo. Se você ainda não sentiu, sente a presença do Espírito Santo. Porque Ele é o fogo. Aleluia. Eu sei que você está sentindo aí a presença do Espírito Santo. Eu sei que você está sentindo. Aleluia, glória a Deus. Amém, Eu Jesus. me apaixono. Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Todos os outros amores queimou. Todos os outros. Agora não sei mais viver sem Ti, Jesus. Agora nós não sabemos mais viver sem Ti, Jesus. Somente contigo. Amém, Jesus. Aplauda o ministério de louvor, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado. Tem alguém que fala inglês aqui no nosso meio? Não? Is there anyone that only speaks English Todos here in our falam midst? português. Amém, Mariana. Está dispensada. Muito obrigado. Aleluia, Jesus. Eu pude sentir a presença do Espírito Santo aqui. E quando o Senhor me trouxe esse tema, o fogo não pode apagar, é parte daquilo que a gente já vem ministrando desde o começo do ano. Se os irmãos observarem as mensagens que a gente vem trazendo aqui, são mensagens praticamente iniciativas, que dão continuidade àquela mensagem que foi ministrada no sábado anterior. Então o Senhor me trouxe essa mensagem ao meu coração, que está no livro de Levítico 6, aonde é um dos livros que é pouco lido. Nós não costumamos ler esses livros que nos traz ordens, porque tem muitas palavras de não, e nós não gostamos de ouvir não. Nós não gostamos de ouvir correção. Nós não gostamos de se deparar em situações em que o Senhor quer algo melhor nosso, quer uma entrega total nossa. E Levítico vem falando aqui em ordem do holocausto, do sacrifício no templo. E quando nós começamos a ler o livro de Levítico, iniciamos o livro de Levítico, as palavras do Senhor que dá ordem, fala a Arão e os seus filhos, dizendo, e vem falando até o 9, ele vem falando algo somente de organização, na organização do culto ao Senhor. E quando nós chegamos em Levítico 6, 8, não é diferente. O Senhor fala sobre o sacrifício, o Senhor fala sobre o holocausto no altar, como deveria ser organizado, como que deveria acontecer. E o livro de Levítico, ele é um livro que contém as leis e as instruções sacerdotais. O livro de Levítico, ele contém os mandamentos. O livro de Levítico contém ordem e organização do espaço do sacrifício. Porque quando Deus escolheu os levitas, esse povo que estava no templo para adorar, Ele escolheu um povo santo, um povo escolhido, porque Deus é santo, e a sua adoração deve ser santa para ser aceita e agradável. E no livro de Levítico, irmãos, quando o Senhor chamou a Arão e seus filhos para o sacerdócio, Ele deixou leis. E essas leis deveriam ser cumpridas. E essas leis deveriam permanecer intactas e fiéis a Deus, para que o Senhor operasse o milagre e recebesse o sacrifício que era oferecido sobre o altar. E qual é o sacrifício que nós estamos trazendo diante do altar do Senhor? Como que nós estamos adorando o Senhor? Qual é a excelência
da nossa adoração. O Senhor responde a nossa oração. O Senhor responde o nosso sacrifício, como respondeu aqui. Mas há um preço a ser pago. Há uma renúncia. Quando o Senhor ordenou e passou todas as ordens a Arão e seus filhos, eles voltaram para a tenda e ficaram 7 dias. Ficaram 7 dias ali, em consagração ao Senhor. Prova disso nós vemos em Levítico 9:24. Se você ler Levítico 9 por inteiro, vem falando sobre esse sacrifício, que eles se recolheram e ficaram ali 7 dias. Mas quando nós chegamos em Levítico 9:24, o Senhor responde no 8º dia. No 8º dia o Senhor vem de encontro a eles. Arão sai, levanta as mãos para o povo, abençoa o povo. Moisés levanta as mãos para o povo, abençoa o povo, e o Senhor responde com fogo. Levítico 9:24 está falando, e o Senhor consome o sacrifício oferecido no altar. E quando nós chegamos ao templo do Senhor, como que nós estamos entregando o nosso sacrifício a Deus? É o melhor que nós estamos entregando? A nossa adoração está sendo uma adoração santa, a ponto que o Senhor consuma, a ponto que o Senhor leve para si? No início, em Gênesis, nós encontramos que 2 jovens, eles também levaram os seus sacrifícios ao Senhor, as suas ofertas diante do altar do Senhor. Nós encontramos que 2 irmãos levaram as suas ofertas, mas só uma foi aceita por Deus. Só uma o Senhor aceitou e quis essa oferta. A outra foi rejeitada pelo Senhor. Como que nós estamos entregando as nossas ofertas diante do altar do Senhor? Qual é a nossa entrega? É total? Ou é só uma entrega parcial, momentânea? Ou é só quando nós estamos no templo, nós viemos aqui, adoramos ao Senhor, sentimos emoções, até choramos e sentimos alguns arrepios, mas nós estamos mantendo esse fogo aceso diariamente no nosso coração? Essa chama está ardendo dia e noite no nosso coração, no ambiente em que nós estamos, aonde nós estamos passando, no nosso trabalho, na escola, na rua, aonde nós estamos passando, essa chama está nos seguindo. Esse fogo, ele nos cerca, porque o fogo é o Senhor que acende, mas é responsabilidade sua mantê-lo aceso. É responsabilidade minha fazer com que essa chama permaneça. Se nós voltarmos para Atos dos Apóstolos, quando o Senhor falou que derramaria do seu poder o Espírito Santo, aconteceu 50 dias depois. 50 dias depois. Por quê? Houve uma espera. Houve uma constância. E esse fogo, ele perpetua até hoje dentro de você. Porque o derramamento do Espírito Santo, ele está aqui dentro de mim, está dentro de você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o altar do Espírito Santo. E essa adoração que você está prestando a Ele, Ele tem que receber, tem que ser agradável a Ele. Eu dividi essa mensagem em 4 tópicos para não ser tão longa. E vou fazer bem resumida. O primeiro tópico eu escrevi que o fogo precisa ser contínuo. Um fogo que ele não deve se apagar. Agora eu estou morno, agora eu estou... não sei o que está acontecendo. É contínuo, é diário. Porque ele está dentro de você. O fogo do Espírito Santo está dentro de você. Deus, ele inicia a obra
mas é nós que temos que continuar com a obra. Deus dá início, mas é nós que temos que seguir. Sabe, a nossa adoração, ela não tem que ser ocasional, ela tem que ser constante. A nossa adoração, ela tem que ser uma adoração espontânea, direta. Não é forçada. Sabe, em Salmos 34:1 fala que bendizer, o salmista está falando, bendizei a minha alma, ó Senhor, em todo o tempo. E também em 1 Tessalonicenses 5:17 está falando, orai sem cessar. É dia e noite. É aonde você estiver, aonde nós estiver. Tá difícil as coisas? Não murmura, irmão, ora. Tá passando por prova? Não murmura, continua orando. Tá na felicidade, irmão, ora. Os tempos tá difícil, ora. Tá difícil, continua orando mais ainda, busca mais ainda, até o joelho calejar. Glória a Deus. Eu posso citar um exemplo de oração em tempos difíceis para você aqui, Daniel. E vários outros homens de Deus e mulheres do Senhor que eu vou tratar aqui com vocês aqui e mostrar que eles em nenhum momento eles se desviaram, deixaram a sua fé esfriar, em nenhum momento. Daniel, em Daniel 6:10, mesmo sobre ameaça, ele orava 3 vezes ao dia. E ele estava sendo ameaçado. A adoração dele era contínua. A adoração dele era direta. E se eu voltar um pouco em Daniel 3, ele não se curvava diante dos deuses pagãos. Ele continuava adorando, todo mundo se curvava e ele estava ali de pé, ele mais os seus amigos. Eles ficavam de pé, ainda que 3, mas ficavam de pé, toda a multidão se curvava, mas a adoração era contínua, não parava, mesmo que custasse a fornalha, mesmo que custasse a cova dos leões. E sabe, e o Senhor respondia com fogo. Sabe por quê? Porque quando jogaram ele na fornalha, o terceiro homem da fornalha estava com eles lá dentro do fogo. Estava com eles dançando lá dentro. Quando olharam, mas foi jogado 3, agora são 4. Porque a adoração dele estava dentro do fogo. Mas eles estavam adorando o Senhor. Sabe quando eles foram jogados na cova dos leões? Sabe o que aconteceu? O Senhor enviou anjos para fechar a boca dos leões. Mas a adoração deles não parou. O fogo continuou. A brasa não pode apagar, porque se ela apagar, ela vira cinza. A nossa adoração, se você for observar a nossa adoração em tempos de fartura, ela é diferente que nos tempos de escassez. A nossa adoração na época no tempo de fartura, ó Senhor, como eu sou abençoado. Mas nos tempos de escassez, Senhor, tu não lembras de mim? O que está acontecendo? O Senhor me abandonou, o Senhor me jogou na cova dos leões, e agora? Não. Ó Senhor, bendizei a minha alma a ti, Senhor, em todo o tempo. Ó Senhor, sabe, o fogo espiritual não depende do ambiente. Não depende do ambiente. Vou falar aqui só algumas coisas aqui. Deus, ele não se apresenta para quem não se posiciona diante. Deus, ele não se apresenta para quem não se posiciona na presença dele. Quer ver na Bíblia? Jeremias. Ó, o que Deus falou para Jeremias: quer ouvir a minha palavra? Quero. Então se posiciona na oleria. Vai, desce na oleria. Se posiciona na oleria. E depois eu falarei contigo. Sabe quem? Outra. Quando Moisés foi atravessar o mar,
Quer atravessar o mar, Moisés? Toca na água primeiro. Toca na água que aí eu atravessarei com vocês. Eu vou na frente. É Bíblia. Outra. Você quer ver o Senhor se apresentar para você? Tira as sandálias. Tira as sandálias. Primeiro posicionamento, depois eu me apresentarei. Se posiciona primeiro. Tira as sandálias. Posicionamento primeiro, presença depois. Aí sim, quando você tirar as sandálias, agora sim, agora eu me apresento. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos teus antepassados. Aí ele fala assim: eu sou o que sou, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Posição primeiro, presença depois. Mas não para de adorar. Aleluia. Se posiciona na adoração. Se posiciona diante da palavra do Senhor. Sem esse posicionamento, imagine só se Daniel tivesse parado e, Senhor, agora eu vou ser queimado ali. Olha, agora foi aquecido 7 vezes mais a fornalha. Não vai sobrar nada. 7 vezes mais. O fogo foi aquecido. E para ele, irmãos, não foi nada. Porque o Senhor estava com eles. Ele estava posicionado. A nossa adoração, ele fecha a boca de leões. A nossa adoração, o fogo se torna frio. E nós passamos o mar vermelho de pé enxuto, assim, ó. O Senhor está na frente. E nós vamos passando triunfando. E os nossos inimigos, irmãos, vão todos perecendo, porque o Senhor está conosco. Amém? Oh, glória a Deus. Não permita que o ambiente te molde. Seja você o agente de transformação do ambiente em que você convive. Imagina só, se nessas duas passagens aqui, em Daniel 6 e em Daniel 3, se ele tem se curvado e se ele para com a sua adoração, provavelmente nós não estava lendo essa passagem hoje. Posso também citar outro exemplo de perseverança e adoração, o de Ana. Sabe, mesmo em afrontas e ameaças, Ana nunca parou de adorar o Senhor. Não para de adorar o Senhor na perseguição, na ameaça, não para. Está difícil, continua adorando, vai passar. Deus, ele vira chaves na nossa vida para que nós possamos trilhar outros caminhos, às vezes que nós nem conhecemos, por causa da afronta dos nossos inimigos. Sabe o que aconteceu com Ana? O Senhor respondeu a sua oração. Respondeu a oração dela. Ela estava posicionada. O fogo estava aceso. A lenha estava queimando. E ela não deixou que aquelas inimigas dela parasse a adoração dela. Mesmo que ela ainda não tivesse forças, só tremesse os lábios, mas ela continuava a adoração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segundo tópico para nós caminhar, porque eu estou vendo que a hora está rodando. O fogo permanece quando a fé continua. Segundo tópico. O fogo precisa de lenha diária. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O sacerdote colocava lenha todas as manhãs. Aqui, está aqui no Levítico. Todas as manhãs o sacerdote vestia seus trajes sacerdotais, um traje especial. Entrava na tenda na presença do Senhor, não entra de qualquer jeito.
Não vai achando que você vai entrar de qualquer jeito na presença do Senhor, que Ele não vai receber. Você vai ser fulminado na presença do Senhor. Ele não recebe essa adoração. Ele vestia suas vestes sacerdotais somente para colocar lenha no altar e retirar as cinzas e colocar de lado, para que o fogo continuasse aceso durante o dia e para que a chama não se apagasse. Ele colocava em ordem o holocausto, ele colocava em ordem o altar, ele vestia as vestes sacerdotais, depois ele trocava de roupas, para depois ele jogar fora aquela cinza em um lugar especial. A lenha, meu, é você que tem que colocar todos os dias, não sou eu, porque o Senhor já jogou fogo. É você que tem que fazer essa manutenção diária. É você que tem que estar diretamente correndo para a palavra. É você que tem todos os dias ler, orar, fazer sacrifício. É pesado? É. É difícil? É. Mas nada é fácil. Tudo tem que ter uma renúncia. Para poder nós criar os nossos filhos, nós temos que renunciar a muitas coisas. É um exemplo simples, muito simples. O alimento é a palavra. Meditar nela de dia e de noite. Josué está falando. Josué 1:8 fala que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito é Davi também. Davi e Paulo são pessoas que eu amo. Então, chegar no céu, a primeira pessoa que eu vou abraçar depois do Senhor Jesus Cristo, depois, aí logo em seguida é Paulo e Davi. Vou abraçar esses caras, sabe? Porque vou falar, é uma inspiração para nós. Nós vemos que os salmos são atribuídos a Davi, não que ele escreveu todos, mas por ele ter uma grande parte nesses salmos, porque ele era um amante da palavra do Senhor. Ele meditava nela de dia e de noite, como Josué falava, sabe? É um exemplo. Ele escreve assim: ó Deus, Deus meu, atende o meu clamor. O clamor do meu coração está registrado em Salmo 61. Aí ele fala assim: ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim todos os dias. Eu vou ler esse salmo que ele é lindo demais, gente. Eu achei ele lindo, lindo, lindo. Glória a Deus. Olha aqui. Ele fala aqui, ó: cria em mim, ó Senhor Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Oh, meu Deus do céu, isso é forte demais. Então, aí ele pula bem para cá, para o 15, e fala assim: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca, aleluia, Jesus, e entoará. Abre e entoará o teu louvor, porque não despreza o sacrifício, senão eu diria: tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e coração, espírito quebrantado e coração contrito. Essa é uma palavra muito linda, meu. Sabe, uma adoração verdadeira, uma adoração contínua de Davi, com seus louvores, com as suas lindas composições. A adoração, ela é uma adoração perpétua, de renovação diária. Todos os dias ele fala: me renova em mim o meu coração e põe em mim, nos meus lábios, louvores de adoração. Outro exemplo de adoração, Maria de Betânia. Não é Maria Betânia, irmão, viu? Maria de Betânia. Ela escolheu o melhor lugar, foi estar nos pés do Senhor.
Enquanto a sua irmã estava ocupada com os afazeres, ela escolheu adorar o Senhor. Enquanto a sua irmã estava aflita, tu não te importas com a minha irmã, que ela não me ajuda, olha meus afazeres. O Senhor repreende e fala assim, olha, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu adorar. E é algo que ninguém tira dela, é a adoração. Amém? Glória a Deus. Ninguém te rouba a tua adoração. Ninguém tira de você a sua adoração. Escolha a melhor parte e adorar o Senhor. Está registrado em Lucas 10, do 39 ao 42, essa passagem linda. Quem prioriza Jesus, mantém o fogo vivo. Quem prioriza estar nos pés de Jesus, a chama não se apaga. Quem prioriza estar do lado de Jesus, mesmo negando como fez Pedro, ele volta com o coração contrito. Quando o Senhor fala, Pedro, Pedro, tu me amas? Aqui, ó. João 21, 15 e 17. O Senhor faz 3 perguntas para Pedro. Depois de Pedro ter negado ele, quando chega lá no finalzinho do Evangelho de João, o Senhor começou a perguntar para ele, tu me amas, Pedro? Ele falou, eu te amo, Jesus. Aí dá alguns minutos, o Senhor, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus, eu te amo. Aí quando o Senhor perguntou pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro caiu em si, em tristeza, uma tristeza profunda no coração, um coração contrito, e falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor fala para ele, ó, agora sim, agora apacenta minhas ovelhas. Um coração contrito, um coração de verdadeiro adorador, e adora em espírito e em verdade. Não importa, irmão, o teu passado, não importa o que você já fez, se você puxava também a espada, se você era uma pessoa, mas o Senhor, Ele quer agora que você tenha um coração puro, verdadeiro, de adorador, que adora em espírito e em verdade. Outro exemplo, irmão, é Maria Madalena. É um exemplo de adoração. Maria Madalena, ela foi uma das mulheres que o Senhor Jesus expulsou 7 demônios da vida dela. Mas depois disso ela escolheu adorar o Senhor. A Bíblia fala que ela e outra amiga, e outras amigas, a Bíblia vem falando que outras amigas, mas a Bíblia destaca justamente uma irmã chamada Joana, que era a mulher de um procurador de Herodes. Essas 2 mulheres, elas se destacaram, e os nomes delas estão aqui na Bíblia, porque elas escolheram adorar o Senhor. Depois que essa mulher foi liberta, ela escolheu adorar o Senhor e não saiu mais dos pés do Senhor Jesus. E ela adorava com seus bens e com seus recursos. Elas estavam sempre no serviço, na adoração do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, o fogo não poderia apagar. Estou caminhando aqui, irmão, no meio da mensagem. Falta 15 minutos ali, o tempo tá. Aleluia, glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos. Os irmãos estão calados. Jesus está aqui, o fogo do Espírito Santo está aqui. Aonde há fogo, há presença. Aonde há brasa, a manifestação é certa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Fogo apagado é altar vazio. Altar vazio é ausência de sacrifício. Possa até ser meio dura, né? Uma palavra assim meio dura, mas
quando o fogo apaga, irmão, o altar fica vazio, porque vira cinzas. E cinza nada, para mais nada serve, a não ser para ser descarte. Porque o holocausto, o sacrifício já foi consumido. E quando nós deixamos as cinzas do nosso coração apagar esse fogo do Espírito Santo, logo nós estamos num altar frio, que não tem presença. Quando nós deixamos as cinzas do passado, que já foi queimada, penetrarem ao nosso coração, não há sacrifício, porque não tem fogo. E as cinzas do passado precisam ser removidas diariamente, todos. Não deixe que as cinzas do dia anterior apague a chama que está acesa no teu coração. Permaneça com essa chama acesa. Permaneça com esse fogo aceso dentro de você. Muitas das vezes nós não sabemos, mas como assim? As nossas cinzas do passado, às vezes nos acarreta coisas extraordinárias na nossa vida. A presença do Senhor, ela se afasta, como a presença do Espírito Santo. E quando todas as manhãs nós olhamos para o sacrifício e nós retiramos tudo aquilo que impede o fogo do Espírito Santo reacender em nós, sim, as coisas acontecem. Aleluia, Jesus. Em 2 Timóteo 1,6, Timóteo vem falando, Paulo escreveu que ele fala assim: reaviva o dom de Deus. Reaviva o dom de Deus. Eu posso citar um exemplo de permanência aqui, de chama acesa, de Paulo. Acabei de falar sobre ele. É uma pessoa que a gente olha muito para o ministério de Paulo. Paulo, ele mesmo em prisão, ele continuava a adoração dele. Paulo, mesmo preso, debaixo, por várias vezes, Paulo foi chicoteado. Paulo foi dado por morto. Ele não parou a adoração dele. Não parava a adoração dele. Eu vou ler algumas coisas que eu escrevi aqui. Não tem como. Não tem como, irmão, ficar soberbo se você vê a glória de Deus. Não tem como ter o nariz em pé sem ter a glória. Quem tem a glória de Deus? Quem tem a glória de Deus, irmãos, não é soberbo. Quem tem a glória de Deus não tem o nariz em pé. Quem tem a glória de Deus, ele se manifesta em que eu posso servir, em que eu posso ser útil, aonde eu posso ser agradável. Quem tem a glória de Deus, ele aceita a correção. Quem tem a glória de Deus, ele aceita a disciplina. Quem tem a glória de Deus, irmãos, não fica soberbo. Não tem como, irmão. Eu tenho a glória de Deus, eu nasci assim, mas eu vou continuar assim. Não tem como. Sabe o que Paulo fala? Ele fala aqui, ó. E o fogo de Deus, eu nasci assim, morri assim. É necessário morrer para viver de novo. Paulo, ele fala que o fogo mata aquilo que está vivo. Ele fala assim, é preciso eu morrer para eu viver. Vamos ver aqui em Filipenses 4, acredito eu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Filipenses 4,16, vamos ver o que está escrito. Fala assim. Está errado.
Filipenses 4,16, o Paulo fala assim, ó. Porque até para a Tessalônica mandastes, e não somente uma vez, mas 2 vezes, o bastante para as sementes, somente uma vez, mas 2. Eu errei aqui, irmão. Perdão, eu não estou conseguindo ler aqui, tá cortado aqui, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Filipenses 4,17. Aleluia, Jesus. Estou errado. Filipenses. Amém, Jesus. Glória a Deus, vai dar certo. Em nome de Jesus. Vamos vir. Glória a Deus. Mas se viver na carne, segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como para sempre, agradecido no seu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sabe, não tem como, irmãos, servir a Deus se não morrer primeiro. Tem que morrer para Cristo, para depois Cristo viver em nós. Não há outra maneira de servir a Cristo, não há outra maneira de servir a Deus sem nós deixar o Cristo viver completamente em nossa vida. Não há outra maneira do fogo do Espírito Santo permanecer em nós se nós não tivermos em Cristo, se nós não tivermos ligado em Cristo Jesus. Jesus é o fogo da nossa vida, é o fogo que consome o sacrifício vivo do altar. Jesus, Ele enviou fogo do céu, fogo do Espírito Santo para nos manter, para que nós tivéssemos uma vida plena com o Espírito Santo. É Ele que faz todas as obras maravilhosas, e eu espero verdadeiramente que o fogo do Espírito Santo seja com você. Eu espero verdadeiramente que essa chama do Espírito Santo não se apague em você. Eu espero verdadeiramente que você mergulhe diariamente na palavra do Senhor, buscando, meditando, orando, jejuando e consagrando, porque o Senhor, Ele quer ter um momento diário com você, Ele quer ter um encontro diário com você. Todas as manhãs nós levaremos as nossas ofertas diante do altar do Senhor, e que o Senhor receba, e que o Senhor se agrade das nossas ofertas, e que o Senhor se agrade da nossa adoração. A nossa adoração não deve ser momentânea, a nossa adoração ela deve ser diária, dia e noite, aonde nós estivermos, no trabalho, aonde você estiver passando. Você é um verdadeiro adorador. Não deixe que a chama do Espírito Santo se apague em você, não deixe que esse fogo se apague em você. Muitas das vezes nós ficamos entristecidos, Deus, por que está acontecendo isso, o que aconteceu? Mas chama a presença do Senhor e reacende essa chama. Não deixa, meu irmão, não deixa, minha irmã, não deixa que nada roube essa presença, porque a presença do Espírito Santo, Ele está aí dentro de você. Aleluia, Jesus. O ministério de louvor se posiciona. Eu quero te encorajar verdadeiramente, e quero te fazer aqui 3 perguntas aqui, e você se pergunta para você mesmo, o fogo da minha fé ainda está aceso? Para você mesmo, para mim mesmo, eu já perguntei várias vezes, qual é o fogo da minha fé ainda continua aceso? Eu tenho colocado diariamente lenhas para aquecer a chama da minha fé? Ou eu tenho deixado as cinzas apagarem essa fé? Pergunta para você mesmo. Deus ainda procura altares acesos. O Senhor ainda procura pessoas que todos os dias renunciam.
O Senhor ainda procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, e aqui está eles, o povo dele, que escolheu adorar. É você. O Senhor todos os dias te chama para ter um momento com Ele, todos os dias. Eu quero que verdadeiramente você sinta a presença do Espírito Santo. Eu quero que você verdadeiramente lembre dessas pessoas que passaram, mesmo que passando por perseguições, ameaças, jogado em cova, jogado dentro da fornalha, eles passaram triunfando. Se eu voltar a lembrar, outros irmãos foram jogados em tacho de óleo quente, outros irmãos foram sacrificados, foram queimados, mas mesmo assim nunca negaram a fé. Esses irmãos morreram, mas não entregaram a sua fé, não renunciaram à sua fé, continuaram fervorosos, morrendo. Tem uma história que um pastor amigo meu, ele conta, que em uma dessas regiões de perseguições da janela 10x40, chegou um exército desses... Pode falar? Então chegou aqueles homens armados, estavam na igreja 90 irmãos cultuando ao Senhor, e esses irmãos eles foram pegos adorando ao Senhor no altar, e eles apontaram armas para ele, e agora renuncia, eles não renunciaram, e eles colocaram os 90 irmãos emparelhados na parede do fundo da igreja, e eles começaram a fuzilar, e eles começaram a entoar um hino de louvores ao Senhor. À medida que aqueles homens iriam atirando, ia caindo, o louvor ia baixando, porque as vozes iam diminuindo, mas os irmãos continuavam adorando, o fogo continuava fervendo, a adoração não parava até o último cair. Mas pastor, mas como que você sabe disso? Porque um daqueles irmãos se converteu ao Senhor. Ele viu que a adoração não parava. O que esse povo tem? Eu também quero ter, eu quero sentir essa presença. Ele silenciou todos aqueles, mas foi um dos homens que incendiou aquela nação com um testemunho de fé. A adoração não pode parar, meus irmãos. A adoração ela tem que ser contínua. Aleluia, Jesus. Falar em adoração, cadê aquele louvor de adoração e de fogo? Aleluia, Jesus. Meu tempo ali já encerrou. Sabe, mesmo em ameaça, mesmo em sons de tiros, hoje a igreja do Senhor, ela permanece de pé lá na Ásia, ela permanece de pé em alguns lugares aqui perto, e os irmãos não param de adorar, porque o fogo está aceso, é aqui dentro. O altar é o seu coração, o seu coração é o altar que você todos os dias tem que reacender a chama do Espírito Santo. O altar precisa todos os dias ter um mantimento diário. O altar, ele precisa todos os dias ter uma limpeza espiritual, uma renúncia nova. Mas não deixa que esse fogo apague, não deixa que essa presença apague, não deixa que nada te afaste da presença do Senhor, nem mesmo em som de ameaças, nem mesmo em momentos de situações. Desculpa, irmão. Se põe de pé, vamos adorar. Vamos adorar o Senhor. E se você que está com as chamas do fogo apagada, quer reacender essas chamas, você tem uma oportunidade essa noite.
E se você está afastado, longe do altar do Senhor, e quer ter novamente essa chama reacendida no seu coração, nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você nessa noite. Ó meu irmão, ó minha irmã, não deixa essa chama apagar. Medita na palavra de dia e de noite. Chama por Ele se está difícil, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Não deixa essa chama apagar. Não deixa. Corre para os pés do Senhor. Faz como Maria. Aleluia, Jesus. Faz como Maria Bethânia, irmão. Faz como aquela mulher. Corre para os pés do Senhor. Procura o Senhor Jesus, que Ele tem a solução. Se está difícil, faz como aquela mulher do fluxo de sangue. Não está sendo fácil, mas tenta, insiste. E rompe a multidão e toca no Senhor. Teu fogo Se está difícil, arde em mim. faz como o cego